boa tarde a todos. É muito bom estar aqui discutindo um tema tão importante, né, atual e para o nosso futuro. Para dar continuidade hoje aos trabalhos, aqui aos pensamentos, eu vou chamar aqui os participantes do nosso próximo bloco temático, né, o nosso próximo assunto a ser abordado aqui, que é blockchain para a cidadania. Então, eu vou chamar a mesa aqui para compor o professor Marcelo Kramer. Deixa eu pegar minhas colinhas aqui, que eu já escrevi tanta coisa. Professor Marcelo Kramer, por favor. Ele é especialista em... Espera, vou pegar minha... Pode sentar. Vou fazer uma breve apresentação, depois o professor pode falar um pouquinho mais também, né? É especialista, então, em IoT, blockchain, da Easily Tecnologia. Eu vou chamar também a Isabela Leite, por favor, que é especialista em marketing e comunicação pela Universidade de Londres. E vou chamar também a Tatiana Revoredo, CT, diretora de estratégia da Global Strategy e também da Oxford Blockchain Foundation, especialista em blockchain e segurança cibernética, né? Nós vamos dar início, o professor Marcelo vai começar então a fala dele. A média mais ou menos uns 20 minutos, né, que nós havíamos combinado. Eu vou ficar aqui controlando um pouquinho o tempo, tá bom? Para a gente não perder. Queremos ficar... Vou colocar o nosso cronômetro. Marcelo. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite do professor Máximo, da Isabela, de todo mundo da organização do evento. É um grande prazer estar aqui na USP. E eu pretendo hoje trazer para vocês uma ideia básica, conceitual, que é o blockchain. Vocês vão ver que eu sou da área técnica, eu sou de TI, mas eu pretendo deixar isso bem realmente no nível do conceito, não entrar em nada técnico, e eu pretendo fazer uma explanação rápida, deixando aí um tempo para a gente poder interagir, debater e vocês fazerem perguntas. Bom, eu tenho minha formação toda em TI, né? Comecei com uma base bem técnica, com o tempo eu acabei indo mais para a área de projetos e mais tarde a área de inovação. E eu sou hoje gerente de inovação na Easily, trabalho com a parte de blockchain, de IoT, com a área cognitiva. E nos últimos tempos, né, devido à demanda, tenho focado bastante em blockchain, que eu vejo que é uma área que realmente está crescendo muito. Eu dou aula também da disciplina de blockchain na FIAP, no curso de graduação de defesa cibernética. Bom, vamos começar aqui falando da chamada economia de compartilhamento, a sharing economy. Para quem já tem algumas boas décadas de vida como eu, vai ver que teve algumas mudanças realmente, né, na sociedade, né? O professor Máximo falou isso de uma maneira esplêndida, mas a visão que eu vou dar, essa visão aqui, é que muita coisa mudou na maneira que a gente consumia os serviços. Até então, quando eu era jovem, né, a gente queria um carro, a gente comprava um carro. Agora a gente pode usar um carro sem ter, a gente usa um serviço, a gente pode chamar um Uber. Se eu quiser uma bicicleta, eu posso usar o Yellow. Eu posso, uma casa, eu não preciso comprar, eu posso utilizar, posso ter um Airbnb, um CD, eu posso ter Spotify, um DVD, eu não preciso comprar, eu posso ter uma Netflix. Então, o que acontece? Aquela ideia que a gente tinha que o que a gente queria, a gente precisava comprar, passou para essa chamada economia de compartilhamento, que eu posso utilizar esse bem sem tê-lo. E uma ideia, né, na verdade é uma provocação que eu trago aqui,
é se na parte de dados a gente pode considerar que o blockchain seja um compartilhamento, porque é muito comum, falando em mundo corporativo, cada empresa ter os seus dados, o que a gente chama de silos de dados, né, os seus dados isolados, e elas não tinham uma forma muito eficaz de compartilhamento. E o blockchain, ele permite um outro nível de compartilhamento de dados. Então é uma questão que talvez a gente possa estudar se seria algo equivalente a esses outros tipos de compartilhamento. E por que a gente precisa falar em dados? Por que dados é importante? Existe uma frase que já está virando aí quase um mantra hoje em dia, que é data is the new oil, ou seja, os dados são o novo petróleo. E qual que é a importância disso? Se a gente for ver, há menos de 15 anos atrás, a maior empresa do mundo era a ExxonMobil, que é uma empresa de petróleo. Depois a gente tem a General Electric, tem a Gazprom, que é uma empresa de gás natural da Rússia. A gente tem a Microsoft em quarto lugar, que já é uma empresa de TI. E depois a gente passa para o Citigroup, que é uma empresa da área financeira. Menos de 15 anos depois, esse panorama mudou drasticamente. E não por acaso, as 5 maiores empresas do mundo são da área de TI. Ou seja, são empresas intimamente ligadas a dados. Então aí que vem essa ideia que o que ontem era o petróleo do mundo, hoje é o dado. Então vamos entrar agora propriamente em blockchain, dizer da onde ele veio, desmistificar algumas coisas. E inclusive existe muita confusão hoje ainda no mercado, por ser uma tecnologia nova, que é natural, de o que é Bitcoin, o que é criptomoeda, o que é blockchain, qual a ligação entre elas. Tudo começou em 2008, quando uma figura chamada Satoshi Nakamoto escreveu um paper sobre Bitcoin, como vocês podem ver lá em cima na tela. Na verdade, ele propôs uma maneira eletrônica de se trocar dinheiro, de se trocar valor pela rede. Antes de 2008, já existiram diversas tentativas de criar uma moeda digital, mas nenhuma foi bem sucedida como o Bitcoin. Ele realmente introduziu algumas coisas, algumas questões técnicas que são imbatíveis. A gente tem o Bitcoin já aí há cerca de 10 anos rodando, né? Então realmente foi uma inovação fantástica. E a infraestrutura que ele criou para fazer o Bitcoin é o que o mercado veio a chamar depois de blockchain. E vocês podem ver aí essa capa da revista Time, que é uma capa real da época, porque eu falei que essa figura, Satoshi Nakamoto, porque até hoje não se sabe a identidade real dele. Não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é uma empresa, por que é esse nome. Por algum motivo ele quis ter a sua identidade encoberta. Em 2009, esse paper que ele tinha feito, que ele tinha escrito como funcionaria essa moeda digital, ela começou a circular. Né? Vocês já devem ter ouvido falar em mineração, foi minerado o primeiro bloco, ou seja, começou a existir essa moeda Bitcoin usando essa infraestrutura de blockchain. Em 2012, foi lançado um outro blockchain, né, usando a ideia do Bitcoin, só que acrescentando as chamadas regras de negócio, acrescentando alguma lógica por trás, tornando esse Bitcoin uma coisa mais genérica, porque até então o Bitcoin foi feito só para transacionar valores. E a ideia dessa empresa Mastercoin era usar o famoso Smart Contract, que nada mais é que um programa de computador que permite ter diversos outros usos para o blockchain. E nesse período, entre 2009 e 2012, a gente tem essa última imagem desse rapaz, que é o Vitalik Buterin, que ele é russo, mora no Canadá e já nasceu aí como um garoto prodígio. Ele, com 16 anos de idade, ele começou a acompanhar o Bitcoin, ele começou a escrever artigos, e ele achou que, baseado naquilo que existia de Bitcoin, de Mastercoin, ele podia fazer uma coisa ainda melhor. E realmente ele criou a rede Ethereum, que é essa versão
usando muitos artifícios que tem o Bitcoin, mas com uma complexidade muito maior, que são os smart contracts, permitindo um blockchain programável que pode ser usado em diversos setores da indústria. E também é uma rede que faz muito sucesso, que ainda está no ar desde essa época, e a partir dela que surgiram vários outros blockchains para uso comercial. E a partir dessa época também surgiram diversas outras moedas, né? Milhares de criptomoedas que vocês devem saber que deve receber tudo que é spam aí dizendo teve um ICO novo de uma tal moeda que vai valorizar, que você vai ficar milionário, tudo mais, né? Toda essa inundação aí de moedas no mercado veio dessa época. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, tem muito golpe. Mas o importante é a gente ter essa noção que tudo isso que aconteceu foi baseado no blockchain que estava por trás dessa ideia inicial do Satoshi Nakamoto, que o mercado acabou chamando de blockchain. Em 2016, foram lançados 2 grandes blockchains que ainda hoje são os principais no mercado para uso corporativo. Então, se minha empresa quer desenvolver uma aplicação distribuída para a área de supply chain, de contas a receber, da área financeira, da área de saúde, o que quer que seja, que um sistema informatizado tradicional resolve, dependendo do caso, você pode usar blockchain usando uma dessas 2 plataformas, o Hyperledger Fabric, o R3 Corda e mais outras, mas essas 2 são as principais. Agora vamos descer um pouquinho mais técnica, né? Mais tecnicamente, só para a gente poder aterrissar um pouco, não ficar tão no conceito, né? Mas de uma maneira aí simples aí para todo mundo conseguir entender. Então, quais são as características básicas de um blockchain? O blockchain, ele trabalha com a chamada arquitetura de computação descentralizada. Como vocês podem ver na figura, a imagem que se tinha dos sistemas é que você tinha um computador central numa empresa, um servidor, e todo mundo acessava esse computador. Com o tempo, a gente passou por uma arquitetura descentralizada, que seria algo parecido com a web, com o cloud. Então você não tem um único computador, que é o servidor, você tem, digamos, uma meia dúzia de servidores espalhados até por países, que você distribui o tráfego aí de acesso com várias vantagens, evitando gargalos e tudo mais. E o terceiro modelo é o modelo distribuído, sob o qual o blockchain é feito. Ou seja, não existe mais esse conceito de quem é o servidor da informação e quem é o cliente da informação. Todo mundo ao mesmo tempo é servidor e cliente. Isso é chamado a arquitetura de rede peer-to-peer, que a gente teve alguns exemplos, né, historicamente, como o compartilhamento de música com o Napster. E ela quer dizer que cada um tem os dados e compartilha essa informação. Uma característica muito interessante do blockchain e fundamental é a imutabilidade. Tudo que você grava de informação no blockchain, ela fica gravada, não pode ser alterada e não pode ser excluída. E para gravar essa informação, se utiliza alguma metodologia de consenso, ou seja, passa essa informação por algum desses chamados nós da rede, os participantes da rede, que através de algumas regras pré-combinadas vão acordar ou não se aquela informação pode ser realmente gravada, porque já que ela vai ser gravada de forma imutável, é importante que isso passe por um consenso. E outra característica muito interessante do blockchain é a questão da desintermediação. Em algumas estruturas que você mantinha o chamado middleman, ou seja, pode-se dizer até em português mais claro, né, que seria um atravessador, alguém que está ali no meio do processo só para gerenciar, controlar uma informação, você pode dispensar essa figura, fazer transações realmente ponto a ponto, diretamente entre os indivíduos, sem ter ninguém no meio. E o blockchain tem inerentemente uma segurança extremamente forte. Tudo que se usa da parte de segurança em TI mais forte, como chaves públicas privadas, hash, criptografia de alto nível, tudo isso é usado em blockchain.
E tudo que é gravado no blockchain tem o chamado timestamp, um carimbo de tempo, porque você pode ter uma rede distribuída pelo mundo todo, com diferentes horários. Então toda essa sincronização de relógios é gravada, cada transação tem um horário único que é sequenciada na rede de maneira única. E para vocês entenderem, quando eu falei que o blockchain é um nome que o mercado veio a dar mais tarde, isso significa que naquele paper que a gente viu do Satoshi Nakamoto, em nenhum momento ele fala a palavra blockchain. O máximo que ele fala é de chain of blocks, uma cadeia de blocos. E por que cadeia de blocos? Então aí tem uma imagem que explica um pouco isso. Isso é um exemplo, por exemplo, de como seria o Bitcoin. Você tem blocos, em cada bloco de informação você tem várias transações e um bloco é amarrado ao bloco anterior, de maneira que se você mudar a informação de um bloco, toda a cadeia é invalidada, porque não faz mais sentido, é um amarrado no outro. Então dessa ideia de chain of blocks veio o nome blockchain, que é uma coisa hoje que dá margem a muitas interpretações do mercado, né? Ah, isso é blockchain, existe um outro termo que é DLT, que é Distributed Ledger Technology, e essas definições do que realmente é uma coisa ou outra ainda estão sendo feitas. É muito importante, como eu disse, a gente entender que blockchain não é criptomoeda. O blockchain é a base de todas as criptomoedas. O blockchain a gente pode enxergar de uma maneira um pouquinho exagerada, mas como uma linguagem de programação e um banco de dados, com a qual você pode fazer uma aplicação comercial. Então eu posso usar o blockchain para fazer uma criptomoeda, mas ele é muito mais que isso, né? Então uma criptomoeda é uma aplicação blockchain, mas o contrário não. Com o blockchain eu posso fazer muito mais coisas. Em termos de negócios, o que o blockchain vem ajudar as empresas? No processo tradicional, a gente tem aqui nesse exemplo um processo de exportação. Então a gente tem vários players envolvidos. A gente tem um banco, tem a aduana, tem a transportadora, tem banco, tem muita gente envolvida. Cada membro dessa rede, ele costuma se falar diretamente com o outro das mais diferentes maneiras. Isso gera diversos problemas. Por exemplo, gera gargalos, diferentes tecnologias entre cada membro dessa rede. Pode ser que na hora que o banco quer falar com a aduana está fora do ar, ele não consegue pegar mais a informação que ele precisava. Então, assim, é uma rede bem difícil de fazer ela funcionar e também tem um pouco de imprevisibilidade de qual é o estado dela. Então, o blockchain veio realmente simplificar, de modo que as informações de cada um desses membros, ela é automaticamente gravada e está disponível a todo mundo. Todo mundo tem um pedaço desse banco de dados consigo. Então não importa se o outro membro da rede saiu do ar, porque ele já tem a informação dele. E também o outro membro, ele não pode mais mudar a informação dele e falar, não, você pegou a informação errada, porque é tudo gravado de forma imutável. Então todo mundo enxerga a mesma coisa ao mesmo tempo, que traz muita transparência, muita segurança em todo o processo. Ok. Bom, entendendo um pouco melhor e mais tecnicamente, a gente tinha antes uma organização com todos os seus sistemas e depois a gente passou para uma etapa que todos esses sistemas da sua organização se comunicavam com empresas terceiras e o blockchain é aquela terceira figura, onde toda essa empresa ela grava as informações em um lugar comum, que é o chamado ledger, que seria uma espécie de banco de dados do blockchain, e os participantes da rede também gravam lá e todo mundo acessa as informações nesse lugar comum. Aumentando aquela imagem só para a gente entender, o legal do blockchain também é que você não precisa alterar toda a infraestrutura de TI que a sua empresa tem. Cada membro dessa rede vai manter o seu sistema, vai exportar a informação que precisa para ser gravada e compartilhada no sistema.
Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que tenha ajudado e depois fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, professor Máximo, pela oportunidade e a toda a equipe. Eu queria falar para vocês, contar um pouco sobre alguns cases que utilizam essa tecnologia que o Marcelo acabou de explicar para nós. Então, vamos lá. O primeiro case que eu queria mostrar para vocês é um case que envolve produtores de café. Basicamente, os cases que eu trago aqui vêm da África, que é um continente que está bastante avançado no uso dessa tecnologia. Eles, no Quênia, especialmente, eles costumam chamar de Silicon Savannah, fazendo uma referência ao Silicon Valley, de tal avanço que o continente hoje está. Nesse caso aqui, que são os produtores de café, envolve alguns países do continente africano, também da América Latina e também Brasil, onde o blockchain ele vai contribuir com toda a ligação entre os produtores de café e o comércio. Então, tanto o consumidor ele consegue, quando ele compra um pacote de café, fazer o rastreamento de onde vem esse café, dos grãos, quanto também aos produtores que conseguem ter acesso aos preços dos grãos, a todo o movimento que os grãos fazem, até chegar ao ponto final de venda. Então, isso é viabilizado pelo blockchain. Um próximo case que eu queria mostrar para vocês vem também da África, que envolve os mineradores. Esse caso é bastante interessante porque os mineradores eles eram muito explorados, porque eles conseguiam fazer a mineração, minerar, né, o minério, e a venda era altamente explorada por atravessadores. Então, eles praticamente recebiam quase nada e os vendedores, atravessadores, vendiam a um preço bastante alto. Com a entrada do blockchain, isso trouxe toda uma transparência para o processo. Eles conseguiram fazer a conexão direta com o mercado, serem bem remunerados, terem uma transparência e conseguirem resolver o problema dos atravessadores da exploração. Então, como o Marcelo também explicou, essa questão da transparência e da imutabilidade é uma coisa que movimenta e transforma a relação comercial, principalmente dos produtores com o mercado final. Um terceiro caso que é também bastante transformador, de como uma realidade toda está sendo transformada pelo blockchain, é o caso dos catadores de plástico. Então, aqui é um caso também de países super explorados, né? No caso, a gente tem aqui países da África e também tem o Haiti, onde os catadores de lixo, eles conseguiram, com o blockchain, através de uma startup que criou um sistema, usando o blockchain, conseguiu trazer uma transparência nesse processo dos catadores e da comercialização. Como que isso aconteceu? Essa startup, ela desenvolveu lojas onde os catadores de plástico, no caso, eles levam sacos de plástico, são colhidos em várias regiões, lojas. Essas lojas compram essa produção, né, esses sacos, e através disso, cada uma dessas pessoas conseguiu ter uma conta digital e conseguiu ter uma dignidade. Então, eles são remunerados. Eles conseguem liberar toda essa questão problemática do lixo no meio ambiente e, com isso, viverem. Então, essas lojas, hoje, elas estão sendo espalhadas por vários países e trazendo uma dignidade a esse tipo de problema. Então, o blockchain consegue também fazer toda essa conexão. Esse outro caso, ele envolve os refugiados, que
também é uma coisa que transformou uma realidade, né? Porque esses refugiados, a gente for ver no campo, por exemplo, os refugiados que saíram da Síria, né? Eles conseguiram ter uma identidade, porque imagina, essas pessoas elas perderam tudo. Então a ONU conseguiu estabelecer com o blockchain toda uma identidade para essas pessoas e conseguiu fornecer alimentos através desses IPs. Então as pessoas vão até essas barracas instaladas pela ONU nos campos de refugiados. Através da íris, elas conseguem identificar essas pessoas e distribuir alimentos. O segundo passo foi muitas pessoas doam dinheiro para os refugiados. Então foi possível também abrir contas digitais e trazer todo um acesso para essas pessoas, né, que puderam comprar objetos e tudo mais. Então o blockchain também contribuiu com esse sistema. Aqui mais um caso do Quênia, que no caso contribuiu muito para a questão da eleição presidencial, que havia também muitas fraudes, problemas de perseguição e, graças ao blockchain, houve uma transparência no processo. Então, assim, deu para acompanhar todos os registros e ter toda uma transparência no processo eleitoral. Aqui é um caso do Brasil, acho que muita gente deve conhecer, né, o Mudamos, que é possível agora qualquer pessoa registrar um projeto e ter uma votação. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, com 1,5 milhão de assinaturas é possível dar andamento a um projeto. E graças ao blockchain, a SAPP Mudamos se estabeleceu e as pessoas puderam fazer registros de projetos. E, para finalizar, queria mostrar aqui para vocês os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, que existe um objetivo até 2030 de colocar isso em prática, e o que vai poder, uma das formas de tornar isso viável é usando a tecnologia blockchain. É isso. Muito obrigada. Tem som ali? Oi, tudo bom? Eu sou a Tatiana Revoredo, eu sou especialista em blockchain pelo MIT, pela Universidade de Oxford e em cibersegurança pela Universidade de Harvard. Minha ideia aqui é fazer um bate-papo para tentar transformar numa linguagem mais acessível o que é blockchain, basicamente quase tudo o que tinha que falar o Kramer falou, mas eu vou tentar aqui transformar isso numa linguagem mais acessível para quem não é da área de TI. Não sei se vocês sabem, a gente está caminhando para um mundo descentralizado, onde a relação de hierarquia que existe hoje entre governos e dentro das empresas, ela está migrando para uma relação mais horizontal. E isso muito em função da internet. Desde quando a internet surgiu, vocês sabem que a gente está migrando para uma sociedade totalmente digitalizada. A nossa amiga Karina Israel até usa uma palavra, ela não acha que nós somos um mundo físico, seja do mundo digital, mas nós somos um mundo figital, que é uma mistura de digital e física. De modo que, por exemplo, hoje, eu não sei como funciona na vida de vocês, mas eu não consigo, se você não está no Facebook, por exemplo, você fica alheio, você é quase um analfabeto e não consegue participar da sociedade. Muitas pessoas só marcam as festas de aniversário via Facebook. Se você não está no Facebook, você não fica sabendo se alguém for lá e te contar. Inclusive, você confirma, né, o convite via Facebook. Mas a internet, quando surgiu por motivos militares, ela não permaneceu estática. Se você imaginar como era a internet nos anos 80, 90, ninguém imaginaria que modelos de negócios como Amazon, Uber seriam possíveis. Aliás, no começo da internet, as pessoas achavam que ela seria apenas usada como sala de bate-papo. E hoje você vê empresas completamente digitais funcionando como a Amazon e por aí vai. No começo,
nós tínhamos a internet, e aí um cara que chamava Tim Berners-Lee criou a Web 1, que era você pode correlacionar como se fossem páginas ou livros numa biblioteca. Imagina aquele conteúdo sempre estático, onde as pessoas acessavam as páginas e tinham somente aquilo que foi postado naquela página. Não permitia uma interação entre usuários. Essa primeira fase da Web 1, ou Web estática, como se chama, ela durou mais ou menos até o 1990, quando então a gente passou a ingressar na Web 2.0, ou Web social, que é a Web hoje, como todo mundo conhece. A Web das redes sociais, onde permite uma interação, você consegue conversar com outras pessoas dentro dos aplicativos, no Instagram, você consegue ir lá, responder, comentar uma foto. Isso antes, na Web 1, não era possível. Nós estamos ainda nessa Web 2, mas estamos migrando para a Web 3.0, que é conhecida como Web semântica. Estamos ainda no início dessa internet, ou melhor dizendo, dessa Web 3.0, que ela vai ser uma web diferente da que nós temos hoje. A web social, a Web 2, a web que nós vivemos atualmente, ela é uma web centralizada, num formato cliente-servidor, ou seja, todos os computadores precisam de um servidor para conseguir distribuir os dados na rede, na internet. Na Web 3, que é a web do futuro, nós não teremos mais essa relação cliente-servidor. As relações serão completamente descentralizadas e horizontais, e isso vai provocar uma mudança na sociedade gigantesca, porque as relações de poder entre sociedade, governo, entre cidadãos vai mudar. A Web 3.0 ela surge muito em função do Tim Berners-Lee, que coordena a Web 3 Consortium, porque a Web 3 está buscando que a internet volte de novo para o que ela foi criada, que é o usuário como ponto central da relação, como o ser humano, como cidadão no centro de todas as relações, e não como é atualmente, onde nós temos um capitalismo de vigilância. Eu não sei se vocês sabem, essa expressão capitalismo de vigilância, ou surveillance capitalism, foi cunhada pela Shoshana Zuboff, que é uma professora de Direito de Negócios lá da Universidade de Harvard, onde ela descreve no seu livro A Era do Capitalismo de Vigilância que a internet trouxe muitos benefícios, mas um dos grandes malefícios é que as corporações e as grandes empresas passam a deter todos os nossos dados. Nós estamos sendo vigiados 24 horas, apesar de muita gente não saber disso. A gente tem aí muitos filmes que ilustram isso, como, por exemplo, Privacidade Hackeada, que está na Netflix, ou um pequeno filminho que passou no The New York Times, que chama Como a China está mudando a nossa internet. Esse vídeo é bem impactante, porque lá na China a internet ela é completamente fechada, ela é uma intranet. As pessoas são vigiadas 24 horas através de um aplicativo que chama WeChat, que repassa todos os dados para o governo. Mas não só na China nós temos esse capitalismo de vigilância. Recentemente nós vimos o caso do Cambridge Analytica, onde teve um escândalo envolvendo o Brexit, e onde ficou comprovado como as eleições no Brexit foram completamente manipuladas. Então, voltando um pouco, vocês não devem estar se perguntando onde ela vai chegar no blockchain. Calma que eu vou chegar lá. É que eu preciso traçar esse quadro para vocês entenderem. Então, a gente pode dizer que a Web 3.0, a gente está iniciando nela. Sim. Não, ele está ruim, está falhando um pouquinho. Oi. Tudo bem? Então, essa Web 3 que nós estamos iniciando, as características principais dela são o ser humano como centro de tudo, de todas as relações. Ela vai ser uma Internet of Everything. A gente tem hoje a internet de todas as coisas, o IoT, mas isso vai se transformar em internet de todas as coisas, onde absolutamente tudo vai estar hiperconectado. Sua geladeira vai te avisar, olha, acabou o suco, você quer que eu envie uma mensagem para o supermercado para a sua geladeira ser reabastecida. Então ela vai usar
ela vai ser centrada no usuário, ela vai ser uma internet de todas as coisas, ela vai usar muita inteligência artificial, a gente não tem ainda muita inteligência artificial acoplada na internet, por isso que muita gente pega o Waze, vai dirigir com o Waze e teoricamente ele deveria te indicar o melhor caminho, mas ele vai com certeza te jogar pelo caminho que todo mundo busca ou que todo mundo frequenta. Se você está acostumado a ir para sua casa por outros caminhos, você vai com certeza achar caminhos mais livres do que você seguir o Waze. E isso acontece porque a internet atualmente ela não é uma internet construída nos dados. Ela é construída com base na busca dos usuários. Então, se, sei lá, todo mundo coloca lá Camaro e você fizer uma busca sobre inseto Camaro, você não vai achar nada sobre inseto Camaro. Você vai achar informações sobre o carro Camaro, que é o que todo mundo busca. Então, um dos objetivos dessa nova internet é tornar ela mais funcional. Hoje a gente consegue ter, por exemplo, a nossa agenda no celular. Mas a gente não consegue olhar na nossa agenda do celular e verificar o que eu estava fazendo naquele dia, qual que era meu saldo bancário, tudo dentro do mesmo aplicativo. Isso não é possível porque não tem essa internet completamente construída nos dados. E é para isso que a gente está caminhando. Outra característica também é que ela vai usar muito VR e AR, realidade aumentada e realidade virtual. E nós teremos redes peer-to-peer, sem servidores centrais, onde os computadores vão conversar entre si de igual para igual. Então, o meu computador vai ter as mesmas informações que o computador do seu vizinho, ou os dados não passarão por um servidor central, e isso impede que empresas e corporações consigam vigiar e gravar os nossos dados. Um dos detalhes do capitalismo de vigilância, ou um dos problemas do capitalismo de vigilância, é que as empresas de tecnologia usam os nossos dados para prever nosso comportamento futuro e para nos manipular de maneira que nós nos tornemos consumistas de acordo com o que elas querem vender. Então, muitas vezes, às vezes eu estava conversando com meu esposo, por exemplo, em casa, e falando, a gente precisa trocar esse colchão. E menos de meia hora depois apareceu no meu celular propaganda de colchão. Com certeza, nós estamos sendo observados, vigiados e escutados, e com um grande arquivo nosso armazenado por aí. Então, aonde que entra o blockchain nisso tudo? O blockchain, ele ajuda a construir essa internet do futuro, essa Web3. Porque, devido à sua estrutura, que usa redes peer-to-peer, criptografia e mecanismos de consenso, ou seja, mecanismos onde não só um indivíduo ou um validador de confiança é responsável pela verdade das informações que transitam nessa rede, mas um grupo de pessoas é responsável por validar as transações. Então, basicamente, quando o Satoshi Nakamoto, lá em 31 de outubro de 2008, Dia das Bruxas, soltou um e-mail mostrando o white paper do Bitcoin, que trazia todas as orientações do que seria o Bitcoin, que começou a rodar em 3 de janeiro de 2009 e nunca parou. A ideia dele era justamente conseguir que as transações na internet acontecessem de maneira descentralizada, sem a necessidade de um validador de confiança tradicional. Hoje, para você fazer até pouco tempo, até o surgimento do Bitcoin, para você conseguir fazer uma remessa de dinheiro de São Paulo para o Reino Unido, você demorava, em média, 7 dias úteis para ter essa transação validada. O Bitcoin permitiu que isso fosse validado quase em tempo real e sem a necessidade de um terceiro de confiança validando essas transações. Um outro ponto, quando o Satoshi, que não se sabe se é uma única pessoa ou se é um grupo de pessoas, que é o que eu acho que é, eu acho que é um grupo de criptógrafos e matemáticos, né, que lançou a rede Bitcoin. Um dos motivos foi a manipulação da política monetária centralizada. Quando o Bitcoin foi lançado, foi bem quando nós tivemos aquele crash de 2008, aquele crash financeiro ocasionado pela crise das hipotecas americanas. E muito daquela crise se deu porque
os validadores de confiança, os terceiros que seriam responsáveis pela rigidez do mercado financeiro, não fizeram o seu papel. Todas as agências reguladoras, quando perguntadas sobre a atual situação do sistema hipotecário americano, todas elas, sem exceção, disseram que aquelas transações em 2007, em 2006, estavam ok. E não estavam. Estava tendo um inchamento do crédito hipotecário nos Estados Unidos, e os validadores tradicionais de confiança que foram criados para nos proteger, eles disseram que estava tudo bem, e não estava, muito por conta da corrupção. Aqui sempre, quando você tem algum intermediário na transação, está sujeito. Então a ideia do blockchain é transferir a confiança que é depositada nesses validadores tradicionais de confiança para a rede, para a criptografia e para a matemática, de maneira que nós não estejamos mais subservientes a relações de poder, de modo que nós consigamos transacionar diretamente, sem a necessidade de pagar os altos custos da intermediação financeira, mas também preservar os nossos dados. Quando a gente vai fazer uma transação na internet, a gente tem que dar nossos dados para o banco, que repassa os nossos, que sabe onde nós nascemos, onde nós moramos, quanto nós ganhamos de salário. Se você vai numa loja, ontem mesmo eu fui na Companhia Marítima comprar um presente, ela queria saber onde eu moro, o meu telefone. Com o Bitcoin, com o blockchain, isso não é mais preciso. Como bem foi exposto anteriormente, uma das utilidades do blockchain é o uso de blockchain para identidade. E, basicamente, a identidade autossoberana. O que é isso? É aquela identidade onde nós somos donos dos nossos dados. Hoje em dia, quem nos dá a nossa identidade? O governo. Você nasce, você ganha um registro de nascimento, você adquiriu uma licença para o carro, ele vai te dar uma licença para você dirigir. A ideia é que nós estamos caminhando para que nós sejamos os reais detentores dos nossos dados e da nossa identidade. Quantas vezes a gente não vê os bancos que são centralizados diferentemente do Bitcoin? Os bancos, eles possuem um ponto único de falha. O que é isso? Como todos os dados do banco estão num único servidor central, os hackers conseguem facilmente invadir, e isso é assim, muito ridículo. A gente estuda isso muito lá em Harvard. Praticamente toda semana você tem hackeamento de banco. E no Bitcoin, no blockchain do Bitcoin, eles já tentaram hackear centenas de vezes por dia e nunca foi rompido a rede blockchain. Por que isso acontece? Enquanto nos bancos você tem um ponto único de falha, os hackers ficam aqui insistindo até eles conseguirem quebrar a rede. Como o Bitcoin ele é descentralizado, ou seja, ele passa por vários agentes, uma rede composta por vários participantes, um hacker, para ele conseguir invadir o blockchain do Bitcoin, ele tem que invadir todos os computadores da rede Bitcoin ao mesmo tempo, e isso exige uma força computacional maior do que a força computacional do Google. O governo americano, o Congresso americano, no relatório econômico de 2018, ele dedicou um capítulo inteiro à tecnologia blockchain, onde ele reconhece como a tecnologia mais segura para registro de transações. Aqui um detalhe que muita gente acha que blockchain é um banco de dados, mas blockchain, na verdade, ele registra transações, ele não armazena, a quantidade que ele armazena é muito pouca se comparada com um banco de dados. Sem falar que banco de dados ele é destinado a uma única empresa, e um blockchain ele é criado para ser usado globalmente por vários atores. Então, só voltando para não me perder aqui, o que o blockchain nos traz é a possibilidade de transacionarmos diretamente, sem intermediários. E isso vai revolucionar governos, instituições, relação entre governos e cidadãos, e vai disruptir todos os setores da economia. Lá em Oxford, uma das coisas que a gente aprende muito é que blockchain é uma General Purpose Technology, ou seja, ele é uma tecnologia de núcleo, uma tecnologia de propósito geral. E uma tecnologia de propósito geral, quando ela surge, assim como a energia elétrica, o motor a combustão, o automóvel, ela impacta a sociedade de uma tal maneira
que ela nunca mais vai ser a mesma. Ele vai impactar todas as economias, todas as indústrias e a relação entre governos e cidadãos. Por isso, a gente vê todos os dias, saem aquelas notícias, criptomoeda é do mal, criptomoeda está associada a crime. Porque, na verdade, se você pensar, as instituições tradicionais de poder, elas não têm interesse nenhum que o blockchain prospere. Então, quando você... E a população não vai atrás dos detalhes para saber o que está acontecendo. O que eu tenho visto muito aqui no Brasil, a gente está muito focado nas criptomoedas, a gente até estava conversando recentemente, antes da palestra. Enquanto lá no mundo, na Ásia principalmente, recentemente, essa semana, saiu uma notícia do presidente da China dizendo que blockchain é algo que vai revolucionar o mundo, apesar das intenções da China ser bem diferente do que o blockchain propõe. Então, a gente tem a possibilidade agora de estabelecer realmente uma sociedade mais igualitária, onde os cidadãos não fiquem muito aquém do poder do Estado e a gente consiga realmente, num futuro não tão próximo, mas eu acredito que em 50 anos, sim, onde as relações entre as pessoas serão mais iguais e mais justas. Um ótimo exemplo que ela trouxe recentemente foi o uso de blockchain para a cadeia de alimentos. Hoje, eu não sei se vocês sabem, a cadeia de alimentos, geralmente, ela é global. Ela não se concentra em um único país. Ela passa por diversos países. E isso é um problema, ou pelo menos era até o surgimento do blockchain, porque você tem vários sistemas ou várias plataformas que não conversam entre si. Você precisa de vários validadores coletando dados de diferentes empresas, e isso gera o quê? Fraude em torno de 40% numa cadeia de alimentos. Isso é muito grave. Então, nós, consumidores, não sabemos exatamente o real custo daquele produto que nós estamos consumindo. Agora, quando você consegue unificar tudo numa plataforma única, como o blockchain, usando o smart contracts, que o Kremer mencionou aqui, validando automaticamente transações e negociações, e todo mundo conversando e enxergando o que está acontecendo ali, logicamente que o departamento de vendas não vai ter acesso ao segredo comercial da fábrica, e isso é possível você dosar nos blockchains, que, aliás, são muitos, que eu tenho estudado, eu já estudei mais de 30, e tem muito mais, porque cada um tem particularidades bem específicas. Então, eu acho que esse conjunto de tecnologias que o mercado resolveu chamar de blockchain, ele vai trazer muitos benefícios, principalmente para o cidadão, para o ser humano. Então, quando vocês ouvirem aquelas notícias de, logicamente que tem muita pirâmide com criptomoedas, ou tem muita fraude, mas isso não é por conta da tecnologia em si ou por conta do Bitcoin. Isso é por conta dos processos, da falta de instrução dos usuários, que, por exemplo, no Reino Unido, saiu uma pesquisa em 2018 que 73% das pessoas que compram Bitcoin não sabem nem o que é o Bitcoin. E uma máxima que a primeira pessoa que resolve estudar só um pouquinho sobre blockchain aprende not your keys, not your Bitcoin. Sem suas chaves, você não tem o seu Bitcoin. Você precisa aprender como funciona uma chave pública, uma chave privada, uma carteira digital. E também tem uma narrativa recorrente querendo dissociar criptomoedas de blockchain. E eu não concordo com essa narrativa, porque os blockchains mais seguros precisam de criptomoedas para garantir sua segurança. Porque são as criptomoedas que pagam os mineradores ou as pessoas que validam a rede. Então, é isso. Pessoal, muito obrigada. Temos um tempinho, 10 minutinhos, pode ser, para a gente fazer alguma pergunta que tenha surgido. Tem alguém da plateia? Tem duas aqui já. 3. Olha lá, Eli. Leandro. Ok, obrigada.
Boa noite, eu sou a Márcia, sou mestranda aqui da ECA. Eu fiquei com uma dúvida na fala, na verdade, duas perguntas que eu queria fazer para Isabela. Isabela, você? Que é o seguinte, eu achei bem interessante os exemplos, mas eu senti falta de um pouquinho mais de detalhamento para compreender de que forma o blockchain pode, por exemplo, na questão dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, de que forma o blockchain pode ajudar a alcançar esses objetivos. A gente sabe, né, eu compreendi que o blockchain é uma promessa, né, que Sim. pode ajudar, mas de que forma? E a outra pergunta também muito rápida é se você teria algum case, algum exemplo para nos trazer da área de comunicação, Certo. né? Blockchain, sei lá, no jornalismo, enfim. A minha dissertação de mestrado é sobre o blockchain no combate às fake news. Então, eu estou tentando compreender um pouquinho, estou há algum tempo já tentando compreender esse universo. Então, se você teria algum exemplo para trazer nessa área. Perfeito. No caso, eu não vejo o blockchain como uma promessa, porque eles são casos reais, consolidados mesmo, né? Assim, já estão todos validados. E no caso de comunicação não tem nenhum exemplo para te trazer. E a outra pergunta sobre os 17 objetivos, né, da ONU. No caso, existe aí sim uma promessa de uma possibilidade de ajuda do blockchain pelos outros exemplos, porque, por exemplo, no caso ali eles são chamados de ultra pobres, os catadores de plástico, através do blockchain foi possível reverter toda uma realidade, foi possível trazer dignidade para aquelas pessoas. Então, como os objetivos da ONU envolvem muito a condição humana, a ideia é replicar isso para os outros objetivos, que é, por exemplo, não a existência de fome, trazer acesso à energia. Então, eu acredito que aí seja uma forma de replicar a mesma lógica do uso do blockchain, como esses exemplos citados, também para esses nichos. Tá bom? Aqui tem um exemplo para trazer para você, a Tatiana tem. Está funcionando? Você quer só para comunicação, só fake news ou... Para comunicação. Tem um artigo que eu escrevi no UOL que chama Blockchain já é uma realidade no mercado publicitário, que eu trago vários aplicativos. Blockchain já é uma realidade no mercado publicitário. E aí você tem aplicativos, plataformas que são usados para o combate de fraudes. Eu acho que você pode usar bastante porque, por exemplo, na publicidade eles têm problemas assim de impressões falsas, né? Eles te vendem a quantidade, mas não necessariamente aquilo que eles imprimiram realmente aconteceu. E ali no artigo você vai achar. Oi, boa noite. Aqui desse lado. Meu nome é Marcos, eu sou interessado na cidadania digital, mas eu tenho uma pergunta. Anteontem, eu vi uma notícia de um executivo do Google anunciando a primeira conquista real da chamada computação quântica, onde um problema que, segundo eles, levaria assim, milhares de anos para ser resolvido na computação atual, foi resolvido em 3 minutos e meio por essa tecnologia. Imediatamente o russo lá do Ethereum, ele veio falando que isso era só mas outras opiniões começaram a pontuar dizendo que não, que realmente a segurança do blockchain ficaria profundamente comprometida em alguns anos, pela potencialidade de se quebrar todas as chaves de segurança com uma computação desse nível, né? Só queria ouvir as impressões de vocês a respeito. Alô? Pronto. Realmente é um tema muito interessante, eu também estudei sobre esse assunto. E o que acontece é o seguinte, a computação quântica ela veio para fazer alguns cálculos, alguns estudos que é impossível de se fazer no computador convencional em um tempo razoável. Tempo razoável, digamos que é o tempo da nossa vida, né? Então, esse caso que você está falando, que o computador quântico do Google fez uma simulação que no computador convencional, o
exemplo, o computador convencional, a gente pode pegar assim, o melhor supercomputador que existe no mundo, esse supercomputador levaria 10 mil anos. E o computador quântico do Google fez isso em 3 minutos. É isso que você falou. E existe, foi contestado, né? Eu vi que a IBM também contestou muito este caso, dizendo que isso não é supremacia quântica. O termo supremacia quântica está sendo usado justamente para quando atingir esse momento que os computadores quânticos vão fazer um cálculo que os computadores convencionais não conseguem fazer nesse tempo razoável. Só que a IBM diz, por exemplo, eu não sei a visão do Vitalik Buterin, eu não cheguei a ver isso, mas eu estou dizendo pelo que a IBM diz, que essa simulação que o Google fez não tem nenhum efeito prático. Então isso não seria uma supremacia quântica, porque não faz sentido. E o Google rebate dizendo que, ok, não tem sentido prático, mas é uma prova que o computador quântico já funciona de uma maneira viável, já tendo supremacia quântica. De qualquer modo, a questão de quebra de chave, que você falou, de criptografia, é uma grande preocupação. Agora, em primeiro lugar, antes da gente ficar preocupado com a criptografia do blockchain pode ser quebrada, esse mesmo tipo de criptografia é usada para muita coisa no mundo hoje. Por exemplo, quando você acessa o teu internet banking, você está usando o mesmo tipo de criptografia que a maioria dos blockchains usa. Então, assim, antes do blockchain ser invadido, a sua conta bancária foi invadida. As mensagens do WhatsApp, por exemplo, também usam criptografia, né? Quando você entra, primeira vez em contato com alguém, você vê, essa conversa está sendo criptografada de ponta a ponta. Então, essas comunicações também seriam invadidas, né? Esse é um ponto. Agora, outro ponto é que o blockchain está mais defendido do que essas outras tecnologias, como a bancária, como a de mensagens, porque muito blockchain trabalha usando só uma vez a tua chave, então mesmo que você invada, você não consegue usar esses fundos. Tem blockchains que já são feitos contra a computação quântica. Então, assim, eu acho que existe uma ameaça, digamos, para o mundo, mas isso não vai acontecer nem tão cedo, porque esse computador que o Google tem, ele tem o 128 qubits, que é um tipo de bit diferente, é o bit quântico. E para um computador poder quebrar uma criptografia atual, segundo o próprio funcionário do Google que participa disso, esse computador teria que ter cerca de 20 milhões de qubits. Ou seja, de 128 para 20 milhões, vai levar ainda um tempo que eles mesmos esperam que seja pelo menos uma década. Então é uma coisa ainda que vai rolar muita água por baixo da ponte e não tem uma ameaça imediata para essa questão. A última questão. Boa noite. Primeiro agradecer aos três mesistas, né, pela excelente palestra. Eu sou o Leandro, professor da Unifesp, e tenho estudado um pouco sobre blockchain e hoje eu vi que preciso estudar muito mais, né? Então, obrigado por nos aproximar, né, a essa temática tão importante quanto complexa, né? E eu fiquei, nos meus estudos, comecei a perguntar uma coisa que eu gostaria de ver a opinião dos três, se possível, né? Foi falado muito rapidamente sobre os mineradores, né? E é um processo, faz parte desse processo, é essencial, né, os mineradores para criar os hashes da identidade, a identificação das transações e tudo mais, tem o seu custo. E eu vejo que existe também uma disputa para se aprimorar como minerador. Então, existe aí também uma questão de tecnologia envolvida no sentido de processamento, para poder criptografar e depois para validar, né, as hashes e tudo mais. Será que isso também não pode predizer um novo tipo de agenda? Porque, assim, existe um interesse de ser minerador. Qual que é esse interesse de fato, né, que eu não consigo entender muito bem? E, ao mesmo tempo, esses que têm a tecnologia para poder criar as identidades, as hashes, os hash codes, eles não vão virar depois os dominadores, de alguma forma? É só uma pergunta que eu fiquei, que é de leigo mesmo. Então, eu gostaria de ver a opinião de vocês. Muito obrigado. O interesse dos mineradores, ele ocorre no interesse financeiro, porque o minerador hoje, ou pelo menos até maio do ano que vem, ele recebe, quando ele minera um bloco, consegue minerar um bloco, ele ganha 12,5 bitcoins. E aí, por conta disso,
algo que foi criado para ser processado num computador simples, que o primeiro Bitcoin foi minerado num computador simples, hoje você não consegue mais minerar um Bitcoin nos computadores atuais. Hoje você tem verdadeiras máquinas que são projetadas só para minerar Bitcoin. Ele não faz nada além daquilo. Ele não consegue usar. E, inclusive, as maiores fazendas de mineração no mundo, elas se localizam em locais bem gelados. E, só para você ter uma noção, agora eu não me recordo do país, mas é um desses países aí perto da Rússia, que eu me esqueci agora o nome, 10% do PIB do país é alcançado por conta da mineração. Mas a mineração, ela compõe apenas um tipo de mecanismo de consenso, que é o Proof of Work, o prova de trabalho, que é usado no blockchain Bitcoin. Você já tem hoje inúmeros mecanismos de consenso criados e diferentes da prova de trabalho que não precisam de mineração. E eles foram criados muito em função do alto custo de energia que a mineração usa atualmente, apesar de que já tem muitos equipamentos de mineração que usam a energia solar. Eu não tenho ainda... me falhou a memória com relação ao percentual, mas eu sei que hoje gasta-se 40% da energia do que se gastava nos primeiros equipamentos de mineração. Inclusive, o blockchain Ethereum, ele está tentando migrar do protocolo de consenso prova de trabalho, que é igual do Bitcoin, para o Proof of Stake, que é a prova de participação, que é um outro tipo de consenso que não usa a mineração nessa escala. E aí você tem N tipos de mecanismos de consenso. Então, não sei se eu consegui te responder. Bom, só adicionando um detalhe, porque Tatiana já explicou muito bem, mas é importante você saber que essa questão de mineração, ela existe nos chamados blockchains não permissionados ou públicos, como Bitcoin, como Ethereum. Quando você tem um blockchain para uso corporativo, como o Hyperledger Fabric que eu citei, o Corda da R3, você simplesmente não tem mineração. Porque você está numa rede distribuída, apesar de ser empresas diferentes, mas você assume uma certa confiança entre as partes. Então você tem algum mecanismo de consenso, só que você não tem nada do tipo mineração, você não está pagando ninguém para ser um minerador, então esse problema aí não existe. Pessoal, muito obrigado pelos esclarecimentos.